um assunto que eu nunca falei aqui no canal. Na verdade a gente já abordou muito a respeito de caixa, mas a gente nunca falou sobre caixa de médio grave. Então já teve muita pergunta já no privado. Eu decidi gravar o vídeo porque acaba a gente vai tirar dúvida de muita gente aí, de vocês que já são inscritos. E com certeza, se vocês gostam dos graves, vocês também vão gostar também dos médios. Então eu, de certa forma, fui fazendo modelos e modelos de caixas, os quais eu cheguei a esse padrão aí. Na realidade vocês vão ver e vão entender o porquê eu uso dessas caixas. Na realidade vocês também, as aparências enganam, por mais que aparente não ter assim o aspecto cornetada, esse tipo de caixa é cornetada. Então vocês vão entender o porquê eu optei esse tipo de caixa aí também. Ele tem esse estilo mais para característica da questão profissional, para você pendurar lá na rei, mas ele é um modelo que a galera dos paredões aí usa muito, que é a caixa cornetada. Eu vou abrir ela já ainda. Com certeza, se você não fez caixa ainda para seu sistema, esse vídeo aqui você vai tirar muitas dúvidas e você vai acabar que você vai decidir de uma vez por todas se vai ser selada, se não vai ser selada, qual modelo utilizar em cada caso mais específico. Então a gente vai abordar muitas questões envolvendo aí. É um vídeo um pouco técnico, mas eu vou tentar falar uma linguagem para que todos entendam de uma maneira clara, e acaba que a gente vai também tirar muitos mitos. Eu deixei o sistema ligado aqui porque é mais fácil a gente entender isso aqui na prática do que só meramente você tá só falando. Então esse corte tá aplicado aqui para o médio grave. Eu vou fazer o seguinte: daqui a pouco a gente vai deixar uma passagem de áudio flat para a gente entender qual a característica de áudio é que dá essa caixa cornetada. Eu vou, na medida do vídeo que for passando aí, eu vou esclarecer o porquê foi que eu optei por essa caixa. Como a galera que já tá aí, se você chegou aqui, é novo no canal ainda, não sabe, esses graves nossos aqui são de 21 polegadas, então esses médios são de 12, então tem que ter um casamento muito bom para que não fique aquele buraco na frequência. A gente vai esclarecer esses pontos, o que é que você tem que respeitar, o que é que você tem que levar em consideração para você adaptar a sua realidade. Dessa forma você vai usufruir o máximo de rendimento do seu sistema. Muitas das vezes você tem um material até legal, mas não está sendo bem aproveitado. Então você vai entender, você que quer fazer a caixa cornetada, você vai entender quais são os parâmetros que são para definir a assinatura musical da caixa. Que cada parâmetro ali que envolve aquela corneta da frente não é por acaso. Ela envolve dar um resultado ou para melhor ou para um resultado inferior ao desejado. Então você vai aprender a fazer esses cálculos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque a outra parte a gente vai estar falando só especificamente só sobre frequências altas. Então esse vídeo vai ser específico só mais sobre médio grave, só sobre frequências médias. Então a gente vai entender essas relações aí que uma tem com a outra, para a gente adaptar a nossa realidade de acordo com o que a gente tem. Então, mais uma vez, lembram da questão do corte como tá aqui? Eu disse a vocês que eu estava aplicando já aqui o corte e que a gente ia fazer um corte, aplicar flat. Galera, para vocês que não sabem ainda, para os que sabem também não muda nada. A questão é que você só está fazendo nos companhia aqui e vendo o que é que eu vou falar aqui que você não sabe ainda, ou se só estou falando coisa que você sabe. Para os que não sabem, a caixa cornetada, eu vou tirar aqui mais na frente para você ver, aqui dava até para vocês verem aqui o gabinete de onde pega o alto-falante. Já eu entro em detalhe também para vocês aí. A caixa cornetada tem uma característica interessante, que é dar um ganho numa determinada frequência. Essa frequência é definida de acordo com a corneta. Então ela vai variar de acordo com o tamanho dessa corneta aqui da frente. Eu vou tirar uma tela dessa, dá pra gente tirar aqui. Se essa daqui tiver muito apertada, mas eu consigo tirar de outra caixa ali. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Vejam só, o alto-falante está lá dentro. A gente não consegue muito visualizar aqui porque está escuro, mas veja que é cornetada. Então o tamanho dessa corneta daqui para vocês, já dá para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar as fotos aí tudo certinho para vocês entenderem bem detalhado. O tamanho dessa corneta, juntamente com a profundidade, vai dar um corte de frequência na parte da baixa frequência. Então esse vai ser o limitador. Com base nesses dois parâmetros, você vai definir o corte aonde a sua caixa vai alcançar de frequência baixa.
Isso, por exemplo, funciona também no caso do grave. Existem caixas também cornetadas para grave que leva ao mesmo princípio de cálculo. Tem a fórmula correta para a gente calcular isso aí. A gente vai aprender a fazer mais na frente isso aí, mais detalhado. Eu vou estar esclarecendo cada ponto. E nas partes das regiões altas, seria, como eu vou deixar as figuras aí para vocês analisarem, seria essa parte dessa garganta, que seria aquela parte da corneta que fica lá no fundo, aonde fica bem em contato com o alto-falante. Aqui dali, quanto maior for, tipo, por exemplo, no diâmetro correto do alto-falante, aqui dá para vocês visualizarem que tem, por exemplo, aqui uma diferença. Eu vou tentar tirar o aqui da frente para vocês verem. Como fica mais fácil nas imagens, é melhor colocar nas imagens. Nesse horário não ajuda muito aqui. Eu tô deixando claramente para vocês entenderem. Essa garganta que fica frente ao alto-falante é o que define as regiões altas da caixa cornetada. Então essa caixa por si só, ela tem uma assinatura musical. Como toda caixa, naturalmente tem essa assinatura. Levando em consideração, se você for para olhar muitas caixas que usam o alto-falante frontal, aquela sim, ela tem uma característica de permanecer o som original do alto-falante e do que é aplicado aqui. Nesse caso das caixas cornetadas, uma caixa que já é mais trabalhada para dar um ganho em uma determinada região, você tem aquele ganho. Então você, de certa forma, às vezes você não precisa dar ganho nem aqui nos aparelhos, porque a caixa por si só já tem esse determinado ganho. Então isso ajuda muito no sistema, porque aproveita mais do rendimento do alto-falante. Contudo, todavia, entretanto, que temos que respeitar os parâmetros do alto-falante. Então a gente também tem que entender que não existe essa questão também para o médio como para o grave, não existe a caixa universal. Por mais que você faça uma caixa para aquele alto-falante bem projetada e ela seja muito boa para aquele alto-falante, ela não vai sair tão boa com outro alto-falante. Então existe essa variante que, no caso dessa caixa em específico, eu uso câmara selada. Então ela já diminui mais essa questão desse risco aí, desse não, digamos, que esse não casamento da caixa com o falante. Então isso ajuda também, é um fator que não foi falado ainda nas outras caixas de grave que a gente fez no vídeo, mas esse é um fator determinante também, que quando você envolve o duto, isso complica um pouco mais os seus cálculos, porque geralmente, se esse duto não for casado com o alto-falante que você projetou a caixa, não vai ter o resultado satisfatório. Não, o alto-falante vai receber, digamos que uma carga acústica diferente da qual ele suporta. Muitas das vezes vai ocasionar um dano mecânico. Então é importante você respeitar, entender os parâmetros que tem que ser alterado para você conseguir, com o seu falante, você tirar o máximo de rendimento. Então eu vou levar o vídeo mais adiante lá para os gráficos, e a gente vai entender detalhadamente mais essa questão na prática, dessa questão dos gráficos. Eu vou só colocar o corte aqui, eu vou colocar o corte flat para a gente entender a característica do som dessa caixa já original. Então a gente vai entender. Esse alto-falante que eu estou usando aí, estou deixando a foto para vocês verem. Então ele tem por si só, ele reproduz grave também. Mas, por exemplo, essa caixa não proporciona uma reprodução de grave. Então ela não vai reproduzir grave. Da mesma forma também, ela restringe um pouco a passagem das frequências altas. Então por mais que meu alto-falante passasse agudo, por ela ter essa característica específica de restringir também o agudo, então ela vai cortar naturalmente, mesmo que a passagem esteja flat. Mas para você ter um melhor aproveitamento da potência do seu amplificador, então você precisa ter o corte também no crossover, porque senão só era necessário você colocar apenas na caixa. Aí você estaria desperdiçando a potência, digamos, que do seu amplificador, reproduzindo frequências as quais as caixas não vai reproduzir. Então a gente vai entender aqui, alinhando no caso o corte, vocês verem claramente aqui, eu tô com um corte em 116, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco para vocês verem, nas baixas, aumenta um pouquinho aqui, a gente tá com um corte em 116 Hz na baixa e a gente tá na alta com 3,7K.
Eu vou descer todo esse corte aqui, digamos que eu vou deixar passar todo o grave e vou deixar passar todo o agudo na caixa. Vamos lá ver. Deixa eu colocar outro áudio aqui. Vamos lá. Veja que deu uma alterada na frequência alta, né? Vejam só, vou aumentar um pouco o ganho. Na região das baixas, você vê que encorpou mais. Vamos tentar restringir mais ela aqui para vocês verem. Veja, o som que a gente precisa no médio é esse tipo de som aqui, galera. É esse tipo de som. Se você deixa passar isso, veja que reproduz legal. Mas na medida que você coloca esse camarada exposto a um som muito pesado, muito excessivo, ele vai receber um som que não é adequado para ele e, contudo, vai ocasionar um problema mecânico também. Não tem como não ocasionar isso, porque essa frequência é muito baixa para esse alto-falante reproduzir. Por mais que a caixa deixe o controle do cone melhor por ela ser selada, por mais que o amplificador, que isso também são variantes. Por exemplo, às vezes você tem um alto-falante parrudão com um amplificador parrudo, esse corte pode descer um pouco mais. Não tem problema descer, porque o alto-falante vai aguentar. Mas, por todavia, entretanto, se você o alto-falante não for parrudo e o amplificador também, a distorção vai chegar logo. Então vamos lá, eu deixei passar as baixas, vou deixar passar as altas também, vamos lá. Aumentar um pouco no ganho. Voltando para os cortes, filtros, vamos lá. Deixa chegar os instrumentos. Veja só, galera. O som entrou agudo, você não sente agudo. Ela naturalmente restringe, o alto-falante não reproduz tanta frequência alta. Não reproduz. Aí tem uma galera que vai dizer, mas você usa até o 3K aqui? Eu sinceramente eu uso, eu não tenho por que negar. Vai ter gente que vai dizer que não é correto porque fulano usa assim, fulano usa assado, mas isso é muito subjetivo, galera. Entendam que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu jeito de usar, dentro dos padrões técnicos do fabricante e do falante. Você pode sim trabalhar dentro daquilo dali. O que é que eu estou querendo dizer? Se, por exemplo, tivesse um falante lá que reproduzisse tanto gravão pesado demais, o que é que impediria você botar? Se ele suportasse isso mesmo, então não impediria. Então vocês viram que naturalmente a caixa tem por si só um corte natural dela. Mesmo você deixando o agudo e o grave passando, ela tem uma característica natural. Isso é dada devido à caixa ser projetada para ter esse ganho nessa região de frequência. Vocês notam aqui na frente que eu estou usando o equalizador nessa região. Não fiz teste ainda no som em alto rendimento, em alto desempenho, para você analisar, ver se isso aqui na realidade já está aqui do teste que eu estava fazendo para vocês nesse vídeo que está aparecendo no card aí. Então eu vou depois, quando eu estiver passando o som em outro momento, eu vou dar uma analisada, ver qual é a região correta de deixar esse equalizador aqui na minha realidade. Vocês podem fazer isso aí de acordo com a realidade. Se você não tem prática nisso aí ainda, tá aí o card desse vídeo aí, que é para vocês aprenderem a mexer, dar esse corte específico em todas as regiões. É só específico sobre o processador. Dá para usar nesse, quanto no PX1, PX2, todas essas linhas automotivas são a mesma coisa. Som é som, seja lá qual for o segmento, ou automotivo ou profissional. Então, devido às suas características, essa caixa dá esse rendimento. A questão do aspecto externo dela, isso é muito subjetivo, que vai da sua necessidade. Se você quer caixas para empilhar umas nas outras, com tipo paredão mesmo, que tem que colocar todos os fundos juntos, então você não vai usar dessa forma trapezoidal. Para você calcular a câmara do alto-falante que fica atrás da corneta, digamos que fica nessa parte aqui, no gráfico você vê aí,
Para calcular isso aí, tem a fórmula, a gente pode fazer especificamente, mas você calcula a fórmula do triângulo aqui e você multiplica pela altura e pela largura, divide por 1000, faz a conta certinha, até a fórmula da litragem, que aí é onde está. A corneta vai definir a frequência, a característica, a assinatura musical da caixa, mas o parâmetro mecânico do alto-falante não vai mudar, galera. Então a litragem, você tem que fazer o cálculo da litragem como em todas as outras caixas. Essas caixas trapezoidal dificultam um pouco para fazer essa questão da litragem por conta até ser esse triângulo, mas dá para fazer tranquilo também. A gente pode fazer vídeo futuro específico só sobre litragem. Nesse caso aí, eu optei por essa porque o aspecto eu gosto mais. Aqui teria, na realidade, teria não, por conta da questão financeira, eu não tive condição ainda. Tem outra madeira aqui do lado que dá um design como essa do gráfico que vocês estão vendo aí. Tem esse pegador, como a gente fez nas caixas dos graves. Então, devido à nossa limitação financeira, não tive condição de fazer ainda, mas é projeto também para ser feito também. Essas caixas também eu gosto nesse formato porque ela fica interessante, tanto assim como vocês estão vendo, quanto em cima do sub. Ali eu tenho uma, não dá para vocês verem, eu vou deixar a imagem aí para vocês verem em foto. E assim também em pé. Só que o que acontece? Eu falei só sobre questão de médio, por isso que eu disse que vai ficar um segundo vídeo pra gente falar só sobre frequência alta, porque essa caixa, ela em particular, eu uso guia de onda. Então eu uso Super Tweet e uso drive fenólico. Se você quiser usar drive titânio com drive fenólico, é possível também. Meus guias de onda eu fiz na própria caixa. Eu vou fazer o vídeo só falando sobre guia de ondas e abordando quais são as diferenças dos guias de onda para os expansores que a gente usa aí nos paredões e na maioria desses sons automotivos. Vocês vão entender basicamente. O guia de onda, só para dar um adendo aqui, é uma questão de maior diretividade do áudio. Você consegue ter um melhor controle de direção. Então você perde em uma coisa, você ganha em outra. Vocês vão entender mais a fundo sobre isso aí. Então para fechar sobre essa questão das caixas de médio grave, e não se engane sobre essa questão dos dos modelos assim, trapezoidal e tetela, que você pensa às vezes que o alto-falante é na frente, quando na realidade não é. Tem muitas outras caixas, tem muitos outros modelos e empresas que usam esse mesmo método. A realidade, a gente só usa essa tela com um filtro para não mostrar o alto-falante, e você também pode acoplar até um plug de fase para o médio grave também. É uma coisa que nessa caixa também está faltando ainda por conta da verba, mas dá para acoplar na frente. Mais na frente eu vou trabalhar em cima disso para fazer algumas mudanças. E outra questão também delas aí que eu estou usando aqui, você dá para ver aqui, são dois. Não fica muito legal de ver aqui por conta da imagem, vocês vão ver quando eu colocar a foto aí do fundo. São dois speakons, um para compartilhar o som, outro para receber. Cada speakon desse aí está trabalhando, no caso, grave e as frequências altas juntas. E desse caso eu estou perdendo rendimento também. Eu preciso ter mais guias passando aí nesse sistema para poder colocar um outro amplificador. Então, como eu estou usando Super Tweet e estou usando Drive, como é que eu posso usar Super Tweet e Drive no mesmo corte? Galera, não tem jeito. Se a gente não tem condição de fazer a coisa da maneira ideal, você tem que fazer da sua realidade, galera. Não tem como você fazer de outra maneira, não. É encarar nossa realidade. Senão, nesse caso aqui, eu estou impossibilitado por conta dessa questão de cabo e da questão dos conectores. Eu vou ter que comprar todos os conectores Santo Ângelo, nesse caso, porque precisa de passar muita corrente, ou então um conector tipo Neutrix que aguente. Agora, tipo, tem que ser 6 ou 8 vias, galera. Então é muito caro fazer um orçamento desse, comprar todas as fêmeas. Imagine, eu tenho 8 caixas dessas daí para trocar todos os conectores machos, todos os conectores fêmeas, e ainda vem os cabos também, que tem que ser pelo menos ou com 6 ou com 8 vias para deixar 4 fios ali, 2 e 2 paralelos para funcionar no médio grave. Então tem coisa que inviabiliza nosso projeto, mas a gente não pode desistir de nossos sonhos. Eu não pensava de ter esse tanto de aparelho há um tempo atrás, eu não tinha nenhum deles, fui
conseguindo, a gente não para, vai trabalhando. Você vê que tem muitos aqui sem usar, tem alguns lá pra dentro ainda. A gente fez já vídeo falando algumas coisas por alto. Detalhado tem sobre esses dois camaradas, vocês podem procurar aí no vídeo para vocês aprenderem a mexer nesses camaradas aqui, são bem interessantes aí. Tá até o card aí para facilitar um pouco vocês, quando terminar esse vídeo aqui, vocês correm lá, não saem até o final, porque vai ter algumas questões aí que vai ficar pro final aqui. E eu vou tentar deixar para vocês aí baixarem em PDF, assim como os graves também, para tentarem fazer. E como eu disse, a gente vai lá pro quadro pra gente calcular direitinho e ver como é que faz essa conta para dar essa característica aí. Os graves, a gente vai deixar o card aí também para você que não acompanhou ainda esse vídeo aí com os nossos subs aí de 21. Então eu tenho uso aqui nessas caixas, são médio de 12, mas por exemplo, eu quero usar até mais vias, eu não tenho como agora também. Quando eu puder usar mais vias eu uso, porque completa mais o som, não dizendo que aqui não está completo, dá para deixar as frequências ali bem alinhadas, mas queira ou não, para você ter mais definição, você precisa chegar a alguns pontos. É por isso que é sem limite, né, galera? Essas coisas é sem limite. Você coloca uma coisa, coloca outra e sempre está faltando. Você nunca chega assim a se satisfazer por completo, né? As pessoas sempre se impressionam com o som mais do que você que é o dono, né? A realidade é essa. Então essa parte vai ficando aqui. Vou deixar tudo nos cálculos aí para vocês entenderem como é que chega essas contas aí nessa segunda parte do vídeo. Então se você é novo por aqui, gosta dessas dicas aí de áudio, gosta de conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, reciclagem desses materiais aí, a gente tem muito vídeo nas playlists aí. Eu já deixo logo esse convite, já vai, se inscreve aí, nos dá essa força. De certa forma é uma maneira de vocês ajudar nosso trabalho aqui, e isso nos incentiva demais a estar trazendo mais vídeo, tá trazendo mais informações aí para vocês. Eu sei que sempre fica dúvidas, coloca nos comentários, porque acaba tirando dúvida de outras pessoas e incentiva também outras pessoas a tirar dúvidas também. Isso é muito importante, a participação de todos. Eu tenho certeza que de alguma forma me ajudou, mas se você quiser deixar esse like, se incentiva mais ainda. Então não se esqueça, inscreve aí no canal, ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Esse foi o vídeo de hoje, valeu galera!